Olá a todos. Hoje, 4 de julho de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, e hoje nós temos como convidados o professor Conrado Milani Coutinho. Ele é médico assistente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, tem mestrado e doutorado na mesma faculdade, tem pós-doutorado em Medicina Fetal em St. George's University of London, e a professora Sun é professora do Departamento de Obstetrícia na Unifesp, tem mestrado e doutorado na mesma universidade, pós-doutorado em Harvard Medical School, é orientadora do programa de pós-graduação de obstetrícia da Unifesp, coordenadora da residência médica em obstetrícia da Unifesp na maternidade Amparo Maternal. O tema escolhido por eles para que a gente possa não só aprender, mas sermos atualizados e ficando, então, a Escola Paulista de Medicina e a Unifesp como matriciadores desse tema, acretismo placentário. E para compor a dupla, ela convidou o professor Conrado, que gentilmente aceitou, e novamente é um prazer tê-lo conosco nesse espaço. Professor, a palavra é toda sua. Bom, obrigado. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite tanto a Adriana quanto a professora Suê. Eu me sinto muito honrado mais uma vez de estar aqui com vocês. E eu gostaria de perguntar se vocês já estão vendo a minha tela. Sim. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, vamos começar então essa apresentação sobre o espectro do acretismo placentário. E essa primeira parte, eu vou tentar aí resumir mais ou menos em uns 20 minutos, seria sobre conceituação, fisiopatologia e algumas pérolas sobre rastreamento e diagnóstico do acretismo placentário. Bom, então dizem que imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Aqui nós temos algumas imagens, representação ultrassonográfica por ressonância nuclear magnética, a visão intraoperatória de um caso de espectro do acretismo placentário e uma peça cirúrgica pós-esterectomia, mostrando, então, a relação íntima dessa placenta com a falta, né, de miométrio nessa região antero-inferior do útero. Isso é algo que pode acontecer aí em até 1,1% das gestações e estima-se que nos países de maior prevalência ela chegue aí por volta de 1 para quase 600 casos. Nós temos um outro conceito a dizer aqui, que seria o de gestação na cicatriz de cesárea. Observem aqui, então, a representação ultrassonográfica de uma gestação onde o saco gestacional está em íntimo contato com a região de cicatriz de cesariana prévia, deixando, então, o corpo e o fundo do útero vazio no início de gestação. Isso pode ser também observado por essa imagem de ressonância nuclear magnética, onde essa gestação protrui aqui pela região antero-inferior do útero. Caso a gente tenha a infelicidade de fazer uma laparotomia nessas pacientes, isso aqui é a representação do que nós veremos na laparotomia, e essa é a peça cirúrgica aberta, mostrando, então, uma gestação que se insere, se implanta dentro de uma cicatriz de cesárea prévia. Observe que aqui essa prevalência é muito mais baixa do que a de um espectro do acretismo placentário, perfazendo aí por volta de 1 em 2.000 gestações. Mas, interessantemente, hoje nós sabemos que gestação de cicatriz de cesárea, ela, na verdade, ela é um precursor das gestações que evoluem com o espectro do acretismo placentário. Essa hipótese, então, de a gestação de cicatriz de cesárea ser um precursor vem desde o início da década de 2010. Por volta de meados dessa mesma década, o grupo do professor Ilan Trimortuit e alguns anatomopatologistas importantes demonstraram que histopatologicamente a gestação de cicatriz de cesárea e uma gestação com acretismo placentária em gestação mais inicial, elas são indistinguíveis anatomopatologicamente falando. E mas, ao fim desta última década, nós observamos, então, que quando a gente faz manejo expectante de gestações de cicatriz de cesárea, uma das consequências desse tipo de evolução
é o desenvolvimento de acretismo placentário no segundo ou terceiro trimestre gestacional. E o porquê que a gente está preocupado com isso, né? O motivo da nossa preocupação é porque isso leva a um risco de morbimortalidade por hemorragia obstétrica. E observem os senhores, né, que isso está muito relacionado aos inúmeros vasos que nutrem o útero, mas se a gente for olhar especificamente o fluxo da artéria uterina, observem que gestações aí de por volta de 20 semanas nós vamos ter um fluxo de mais ou menos 500 ml por minuto, passando pelo útero, e ao fim da gestação, no termo da gestação, nós podemos ter quase 1 litro de sangue passando pelas uterinas a cada minuto. Então, observem que se a gente tiver alguma causa de disrupção, né, desta continuidade vascular e sangramento proveniente dessas artérias, a gente pode ter, a paciente pode exanguinar em poucos minutos, caso a gente não tome medidas mais robustas de controle da hemorragia. Se a gente já não tivesse suficientemente preocupado com essa questão da hemorragia obstétrica, a gente tem que ter uma maior preocupação porque a prevalência do acretismo e da gestação em cicatriz de cesárea tende a aumentar, por sua relação intrínseca com o número de cesarianas realizadas em cada localidade. Vejam que nos Estados Unidos, por volta dos anos 50 do século passado, quando as taxas de cesárea eram inferiores a 5%, a possibilidade de um acretismo placentário acontecer era extremamente rara. E ao longo de 60 anos, quando lá a taxa de cesárea atingiu por volta de 1/3 das pacientes grávidas, isso já, né, aumentou para taxas de próximo a 1 para 800 casos. Sabemos hoje que em várias localidades, né, do globo nós temos países com taxas próximas a 50% ou até superando 50% de cesarianas, como é o caso do Brasil. E isso nos leva a essa prevalência, né, mais próxima de 1 para 500 casos que nós podemos observar hoje em dia. E um grande motivo de preocupação, como mostra esse estudo da OMS aqui, é que a prevalência ou a taxa de cesariana tende a aumentar na próxima década em todas as regiões do globo, em especial nos países destacados aqui em amarelo, que são justamente os países menos desenvolvidos, onde se encontra o Brasil, a República Dominicana, a China e o Egito, que são os grandes campeões de cesariana mundiais. E a nossa situação, né, vejam essa reportagem de capa de um jornal importante brasileiro, mostrando então que a inversão, né, ou seja, a partir de 2009 para 2010, nós temos mais cesarianas do que parto normais sendo realizados para a resolução das gestações no Brasil. E isso não parou por aí, né? Nós temos tido aumento ao longo dos anos, e hoje em dia, né, números mais atuais do ano passado mostram que 57% de todas as gravidezes são interrompidas por cirurgia cesariana e não por partos vaginais. Isso nos leva, então, a ficarmos bastante preocupados com o futuro e o que a gente pode prever em termos de ocorrência, né? Se nós formos, então, um obstetra trabalhando numa maternidade, como eu estou hoje aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e eu for um obstetra que faço pouco plantão, faço aí por volta de 5 cesáreas por mês, a chance de eu ver um caso de acretismo será 1 a cada 10 anos aproximadamente. Por outro lado, se nós formos um pouquinho mais ativos, fizermos mais plantões e realizarmos por volta de 10 cesáreas por mês, a probabilidade é que nós vejamos um caso de acretismo a cada 5 anos. Obviamente que em serviços de referência, como o que eu trabalho, isso será mais frequente. Portanto, a mensagem que fica é que a gente pode ter sorte, nós podemos ser hábeis, mas uma hora a gente vai se deparar com uma situação como essa. E por isso é muito importante que a gente faça o diagnóstico durante o pré-natal dessas condições. O objetivo da aula não é ensiná-los como fazer o diagnóstico de acretismo, mas existem vários sinais que são perceptíveis por profissionais treinados para a realização desse diagnóstico, e que a principal ferramenta que nós vamos utilizar é a ultrassonografia, tanto pelas vias abdominal quanto vaginal, deixando a ressonância nuclear magnética para casos de maior dificuldade, maior complexidade nesses diagnósticos, como para pacientes muito obesas, como para acretismos de parede posterior ou lateral, que são situações muito mais raras do que o acretismo de parede ântero inferior do útero, justamente sobre as cicatrizes de cesárea prévia. E esse diagnóstico é extremamente importante, de forma que a gente possa, então,
planejar um parto eletivo por volta de 34 a 36, 37 semanas em serviços de referência que contem com equipes multidisciplinares e que contem com um aparato, né, bastante importante que deva ser realizado, porque você imagina a tentativa de dequitação de um caso como esse aqui. Veja que ex vivo isso já é difícil, né? Em vivo, com 1 litro de sangue passando por minuto naquele útero, a possibilidade de sangramento grave é bastante importante. Esse estudo foi feito na América Latina, mostrando em uma coleção de mais de 50 óbitos por espectro do acretismo placentário, e a mensagem deste artigo é que, infelizmente, as pacientes morrem em 100% dos casos por condições preveníveis, e em sua grande maioria dos casos, porque não tiveram a oportunidade de serem avaliadas, em 50% dos casos, por serviços especializados em acretismo placentário, e que apenas 40% das pacientes, apenas 60% das pacientes tiveram um diagnóstico ultrassonográfico pré-natal. 40% delas não tiveram sequer a oportunidade, foram diagnósticos eventuais na hora do procedimento cirúrgico ou na hora do parto. Portanto, a grande maioria, quase 80% dos casos, seriam preveníveis dessas mortalidades por medidas de média ou de baixa complexidade. Vamos falar um pouquinho sobre fisiopatologia do acretismo placentário. Isso é importante porque a gente carrega conceitos seculares de que o acretismo está relacionado com invasão da placenta, semelhante a câncer, pelas camadas uterinas, né? Ultrapassando a decídua basal, e aí a gente chamaria isso de acretismo, ou FIGO 1, pela classificação, né, da FIGO de 2018. O incretismo seria a invasão da decídua e do miométrio, e o percretismo seria o acometimento da serosa ou de órgãos adjacentes, também chamado de FIGO 3A, B ou C. E acreditava-se, então, que o acretismo ele aconteceria, então, por essa invasão e por aderência anormal, né, de parte ou de toda a placenta às camadas uterinas inferiores, possivelmente devido à completa ou parcial ausência da decídua basal. Entretanto, parafraseando o professor Basket-Lagano, então, ele costuma dizer que, para a pré-eclâmpsia, né, os conceitos que a gente tem estão incorretos há mais de 100 anos. E o acretismo, eu acho que a gente pode pensar da mesma forma, né? Hoje, a gente tem uma noção do acretismo placentário como um espectro, né, de condições, desde mais simples até mais graves, mas todas elas relacionadas não à invasão semelhante a câncer da placenta, mas sim ao defeito do útero por uma cicatriz cirúrgica, né, que infelizmente teve uma cicatrização inadequada devido a um procedimento cirúrgico uterino prévio. Isso pode levar, então, a quadros de rotura uterina, a quadros de deiscência miometrial observadas numa cesariana eletiva, a quadros de acretismo placentário quando a placenta se implanta nessa região, levando a essas situações que eu já demonstrei em fotos para os senhores em slides prévios. Tá? Então, aí, desde 2019, 2020, a partir dessa publicação do grupo de Utah, do Brett Anderson, nós temos, então, esse conceito que tem modificado da fisiopatologia. Hoje, a gente não acredita que o responsável pelo acretismo é a placenta. Não há uma invasão semelhante a câncer. Na verdade, o que há é um defeito miometrial ocasionado por uma cicatriz cirúrgica prévia mal cicatrizada. E vai haver, então, uma implantação desse produto da concepção dentro ou sobre essa cicatriz cirúrgica, levando, então, à expansão daquela gestação e o afilamento gradual daquele miométrio, promovendo deiscência uterina, e a proximidade dessa implantação aos vasos mais superficiais do útero, né, em vez de ter contato com as arteriolas espiraladas, que são vasos que jogam sangue de forma bastante gentil na placenta, vamos ter contato com as arteriolas arqueadas ou radiais, que vão promover, então, essa neoformação vascular superficial, jogar sangue em alta velocidade dentro da placenta, promovendo espessamento placentário e todas aquelas características que a gente vai observar na ultrassonografia que nos levarão a pensar que aquela paciente é de alto risco para desenvolver o espectro do acretismo placentário. Sem contar que aderências cirúrgicas das cirurgias anteriores também podem complicar aquela dissecção do plano entre o útero e a bexiga e levar à lesão
de órgãos adjacentes, tá? Então, vamos imaginar que nós somos esse blastocisto feliz aqui entrando, saindo da tuba uterina e entrando no útero. Quais são as possibilidades, né, que nós teremos aqui para implantação? A melhor delas é que a gente implante sobre um útero não escarificado, né, e com uma decídua bem formada. Dessa forma, depois de 9 meses, a gente espera que a dequitação aconteça sem qualquer complicação. Em algumas situações, nós vamos observar este tipo de situação, onde você não tem uma decídua bem formada por lesões ou infecções decorrentes de cicatrizes ou de curetagens ou outros procedimentos cirúrgicos realizados anteriormente. Nesse caso, a gente pode ter dequitações mais difíceis após 9 meses de gestação, mas em muitos casos ainda possível, com curetagem ou com curagem uterina. E a terceira situação, que é a situação mais grave, é quando nós temos esses nichos cicatriciais, né, de cicatrizes que não se cicatrizaram corretamente após cirurgias uterinas prévias. Se a implantação acontecer, então, profundamente dentro desses nichos uterinos, aí nós teremos os casos mais graves de espectro do acretismo placentário. E olhem como os números, né, podem ser assustadores. O que seria o nicho, então? O nicho seria, então, essa má cicatrização e a formação desses espaços, né, decorrentes de esterorrafia, de esterotomia, em sua grande maioria dos casos, podendo ser complexos, podendo ser simples, mas para a gente dizer que essas indentações são nichos, deve haver pelo menos profundidade de 2 milímetros, segundo o grupo, né, da professora Rudgers, da Holanda, que estuda bastante esse tipo de situações. E vejam os senhores que, após uma esterotomia, 60% das pacientes podem desenvolver algum nicho, mais simples ou mais complexo, sendo que 25% dos casos nós teremos os casos mais graves com miométrio residual, que seria, então, essa medidinha aqui, menor do que 3 milímetros, então, proporcionando risco aumentado para espectro do acretismo placentário em futuras gravidezes. Então, falando brevemente sobre essa questão de fisiopatologia, eu queria passar para a terceira e última parte dessa minha aula, que seria como rastrear e como diagnosticar o espectro do acretismo placentário em gestações que nós cuidamos no dia a dia, né? E vamos concordar que é sempre melhor que a gente diagnostique no momento do pré-natal do que no momento fortuito, né? De uma realização de uma cesariana ou de um parto normal. E, para isso, é importante que a gente tenha sempre atenção à localização da placenta, e, como eu disse aos senhores, a gente tem que sempre observar se essa placenta vai estar sob ou dentro, né, de uma cicatriz cirúrgica prévia, e, na maioria dos casos, isso será uma cesariana prévia, para que nós possamos encaminhar essas pacientes para centros especializados de cuidado no espectro do acretismo placentário, tomando sempre o grande cuidado de nunca manipularmos essa placenta. A gente vai sempre ter que entrar em uma localidade uterina em que a placenta não esteja inserida, tá? Porque o grande problema é a gente entrar em cima da placenta ou tentar dequitá-la, né, promovendo aqueles sangramentos incoercíveis. E esse rastreamento, ele deve ser feito por todo profissional, desde a atenção primária até o ultrassonografista. Como? Baseando-se nos fatores de risco que a gente vai comentar a partir de agora. Se as pacientes tiverem fatores de risco para espectro do acretismo placentário, deve haver uma solicitação guiada, né, orientada para observação da localização da placenta e da possibilidade de haver, então, uma placentação sobre uma cicatriz de cesárea prévia ou de outra cirurgia uterina prévia. Caso haja positividade nesse rastreamento, essas pacientes devem ser encaminhadas para um serviço de medicina fetal especializado, onde será feito, descartado ou confirmado esse diagnóstico. Caso o diagnóstico de acretismo seja descartado, a paciente volta para o serviço primário. Caso o diagnóstico seja confirmado, a paciente tem que ser encaminhada para um serviço terciário, que compõe-se, então, de um serviço multidisciplinar, que a professora Sue vai abordar na próxima apresentação, que vai, então, reduzir as taxas de mortalidade relacionado a esse tipo de doença. E quais são os fatores de risco, então, que nós temos que ter atenção? Vejam a lista de inúmeros fatores de risco já descritos na literatura, né? Eu não vou passar por cada um deles, porque quando a gente leva, na verdade, todos esses fatores de risco para uma análise multivariada,
Aqueles que restam como fatores importantes de forma individual são dois, tá? Que é a presença de cicatriz cirúrgica prévia, grande maioria das vezes será cesárea, e a localização da placenta abaixo de uma cicatriz dessa. Então, normalmente, na região antero-inferior do útero, né, na região istmica do útero, onde foram realizadas as cicatrizes de cesárea prévia. Esses são os dois fatores de risco que a gente tem que ter em mente. Então, resumindo para vocês, placenta prévia ou baixa, que vai estar em contato com aquela região de esterorrafia prévia, e realização de cesariana prévia. Não se esquecendo também que, eventualmente, muito raramente, nós poderemos ter acretismos também secundários a múltiplas curetagens ou a cicatrizes de miomiectomias ou eventualmente de ressecção de gestações istmicas ou cornuais prévias, tá bom? E para finalizar minha apresentação, eu acho que é o ponto mais importante da aula, como rastrear essas pacientes. Então, profissional da iniciativa privada, ou que trabalha no posto de saúde, anamnese. Primeira consulta de pré-natal, perguntar para a paciente se ela tem cicatriz uterina prévia. Se essa paciente tiver cicatriz uterina prévia, pedir na sua ultrassonografia que o obstetra ou o ultrassonografista ele veja especificamente a localização daquela placenta. E se aquela placenta tiver baixa ou em contato com a cicatriz prévia, essa paciente tem que ser referenciada para um serviço terciário especializado para confirmar ou descartar aquele diagnóstico. O diagnóstico do acretismo placentário, o rastreamento do acretismo placentário, ele pode ser feito desde o primeiro trimestre. E o ideal é que toda paciente que tivesse cicatriz de cesárea prévia fizesse um ultrassom abaixo de 9 semanas, porque é a época mais fácil de você observar aquela localização do saco gestacional em contato com a região de cicatriz de cesárea prévia. Porque à medida que o saco gestacional cresce, ele vai crescer para dentro do útero. E à medida que for passando o tempo gestacional, vai ficar mais difícil de você ver aquela relação do saco com a cicatriz de cesárea prévia. Então, o ideal, e é o que tem sido preconizado, por exemplo, na Itália, é que toda paciente que tem uma cicatriz de cesárea prévia faça um ultrassom abaixo de 9 semanas, e se o saco estiver em contato com a cicatriz, encaminhar para o serviço diagnóstico. É possível que nós façamos isso no Brasil? Acho difícil, né? A gente tem tanta dificuldade de oferecer ultrassom para todas as pacientes, então a gente vai ter que se basear em estratégias, seja entre 11 e 14 semanas, ou seja, de segundo ou terceiro trimestre, tá? E aqui esse slide visa, então, mostrar as duas estratégias. Screening de época de morfológico de primeiro trimestre, preconizado pela Fetal Medicine Foundation, ou o screening de segundo/terceiro trimestre, baseado no grupo de St. George's, que foi onde eu fiz o meu pós-doutorado. Qual que é a diferença entre esses tipos de rastreamento? A primeira diferença é que, então, quando isso é feito no ultrassom de 11 a 14 semanas, a pergunta que tem que ser feita são aquelas duas. O paciente tem cicatriz de cesárea prévia? A placenta está em contato com essa região de cicatriz, baixa ou prévia? Caso sim, essa paciente precisa ser encaminhada para o serviço especializado. Isso vai fazer com que 6% de todas as grávidas elas sejam encaminhadas para o serviço especializado, onde múltiplas ultrassonografias vão ser feitas ao longo da gestação, no intuito de se confirmar ou excluir o diagnóstico de acretismo. Como que é feita a estratégia de segundo/terceiro trimestre? O que você vai fazer? Quando a paciente vier para fazer um morfológico de segundo trimestre, entre 18 e 24 semanas, você vai se preocupar apenas se a placenta é baixa ou prévia, ou não. Se a placenta for alta, pré-natal normal. Se a placenta for baixa ou prévia, você precisa reagendar um novo ultrassom no terceiro trimestre, 32 a 34 semanas. Se a placenta continuar baixa ou prévia, aí sim você vai perguntar se ela tem a cicatriz de cesárea prévia. E caso ela tenha os dois fatores de risco, essa paciente aí sim vai para o serviço diagnóstico especializado. Observem que aqui, com essa estratégia de segundo/terceiro trimestre, apenas 0,1% das pacientes triadas precisarão ser encaminhadas para o serviço especializado, o que torna essa estratégia muito mais custo-eficiente, né? Então, para cada uma paciente encaminhada, que Ele caiu, né?
Caiu. Caiu, pessoal? Caiu. Acho que caiu, mas deixa eu ver aqui, vou falar com ele. E eu vou pegar o gancho aqui. Vou compartilhar minha tela, vocês estão vendo? Sim, está entrando. Sim, Tá só certo. perfeito. Então, quando a Adriana fez esse convite, né, a gente dividiu os temas para a Unifesp ser matriciadora desse tema, eu não podia deixar de convidar o Dr. Conrado Coutinho para compor aqui, porque, pelo que vocês já viram na aula, a experiência dele, que ele tem com o tema é enorme, né, e só engrandece aí, o nosso conhecimento. Então, o que eu vou falar, vou começar daquele ponto até de um artigo que o Dr. Conrado já mostrou, que é esse aqui, que foi escrito pelo Álvaro Nieto Calvache, que é um grande nome quando a gente estuda acretismo placentário hoje, e ele coordena esse grupo aqui latino-americano para o estudo do espectro da placenta creta. E esse foi um trabalho retrospectivo envolvendo 10 países da América Latina, onde foi registrado entre 2015 52 mortes maternas. E como o professor Conrado já ressaltou, essas pacientes, quais os fatores, né, que puderam estar envolvidos com a morte dessas mulheres? Então, uma coisa que chamou a atenção é que 50% dessas pacientes não tiveram diagnóstico pré-natal de EPA, a despeito de terem feito ultrassonografia. Então, chamando a atenção de que a gente, quando faz a ultrassonografia durante a gravidez, deve sempre prestar muito atenção, não só no feto, mas na placenta, localização dela, especialmente nas mulheres com antecedente de cesárea, né? A morte também esteve envolvida em 46%, com delays associado com o referenciamento entre os hospitais, e isso acho que é um ponto muito importante da gente discutir aqui nesse fórum, né? Então, lembrando os delays da mortalidade materna, então esse associado com o referenciamento foi importante aqui. E aqui também teve falha na coordenação do cuidado durante o tratamento das pacientes com EPA. Então, às vezes, mesmo dentro de um local que é um hospital que atende gestação de alto risco, pode não estar tão bem preparado esse local para esse tipo de atendimento. Então, mostrando que coisas, por exemplo, só a correção dos referenciamentos, a instituição de censo de referência pode evitar morte materna. E aqui, mais uma vez, né, que essas mortes maternas, vocês viram que essas 52 mortes maternas, elas eram potencialmente preveníveis, necessitantes de intervenções de baixa ou moderada complexidade, né? E aqui, preparando essa aula, eu fui no DataSUS e peguei um período de 10 anos no qual a gente tem assim os dados de óbitos maternos no estado de São Paulo, e eu procurei, não existe lá o CID de acretismo placentário, mas tem as mortes por placenta prévia. Então, mostrando que a gente tem um registro aqui de mortalidade materna, o último em 2021, que a gente teve 5 mortes maternas por placenta prévia nesse ano. E se a gente comparar naquele período do trabalho latino-americano, entre 2015 a 2020, no estado de São Paulo, nós tivemos 21 óbitos por placenta prévia só no estado de São Paulo. E aí um dado também que eu achei interessante, que eu coloquei aqui
o número de nascidos vivos de 2012 a 2021, e a gente pode observar que de 2019 a 2021 tem havido uma queda progressiva no número de nascidos vivos anualmente. E aqui, considerando 2012, tem quase 90 mil nascimentos a menos. No entanto, embora o número de nascidos vivos esteja diminuindo, o número, né, excetuando aqui o ano de 2020, que a gente só teve registro de uma morte, tomara que tenha sido por boa assistência e não por uma subnotificação, a gente teve um aumento, né, da razão de mortalidade materna por placenta prévia. Essa tendência vem crescendo no estado de São Paulo. Aqui era 0,32 em 2012 e aqui em 2021, 0,95, mostrando a importância da gente falar deste tema num espaço como esse que estamos hoje, tá? E como que a gente pode, então, reduzir os danos, né, a mortalidade pelo espectro da placenta creta? Primeiro, seriam as estratégias para o diagnóstico oportuno no pré-natal, que era o que o Dr. Conrado provavelmente ia finalizar, mostrando qual o momento ideal aí da gente, custo e efetividade, realizar a ultrassonografia obstétrica com esse fim. Feito esse rastreamento, o encaminhamento dos casos suspeitos para centros de referência em acretismo placentário, onde se proporciona um atendimento multidisciplinar por um grupo experiente. E, nos casos em que houver falha dessas duas primeiras estratégias, que a gente possa fazer o reconhecimento intraoperatório do acretismo sem diagnóstico no pré-natal. Bom, o que são, então, os centros de referência, né? Então, como também mostrou o Dr. Conrado, esse artigo, aqui é um artigo do Reino Unido falando como que a gente deve montar, né, um centro de referência, e aqui é um pacote de cuidados lá do Reino Unido, em que ele diz, né, que eu tenho que ter um obstetra sênior, planejando, supervisionando diretamente o parto, anestesiologista, sangue e hemoderivados disponíveis, envolvimento de equipe multidisciplinar no planejamento do parto, discussão e consentimento com a família sobre a possibilidade de intervenções como esterectomia, abandono da placenta in situ em certas condições e do uso da radiologia intervencionista, além de necessitar da disponibilidade de leito de UTI. Então, esses seriam minimamente o que é necessário para que eu tenha um centro de referência em EPA. E, lógico, eu tenho que ter o envolvimento dos gestores do sistema de saúde, dos hospitais e dos profissionais de saúde. Aqui, então, esse artigo é de 2021, e também em 2021, a Febrasgo também aqui lança, né, a mesma coisa. Como que eu formo um centro de referência? E aqui reforçando, que eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, obstetra, anestesista, urologista, cirurgião vascular, neonatologista, uma UTI tanto de adulto como neonatal, e é imprescindível um banco de sangue que seja capaz de manejar transfusões maciças. Como disse o professor Conrado, no final da gravidez passa 1 litro de sangue por minuto no útero. Então, é muito grave isso, e é importante que a gente tenha uma unidade transfusional em um local com atendimento obstétrico, principalmente no caso de EPA, tá? Dentro dessa equipe treinada e especializada, eu gosto desse artigo que fala, né, o EPA é um desafio não oncológico, porque, como dito anteriormente, a placenta creta não é um tumor, o trofoblasto não invade o útero, né? Ele encontra um local apropriado para se colocar mais profundamente. É um desafio não oncológico para oncologistas ginecológicos. Por quê? Porque é uma cirurgia onde o cirurgião deve ter uma habilidade em manejar a vascularização pélvica de forma adequada. Então, aqui mostrando, né, uma dissecção pélvica, e que geralmente nós, obstetras,
não temos tanta habilidade para isso, sendo necessário alguém mais treinado nisso, ou um obstetra que seja realmente treinado em abordagem vascular pélvica. Tá? E aqui, mostrando, então, que o centro de referência em EPA ele deve se tornar um centro de excelência. E aqui, quais são os itens para isso? Né? Então, o treinamento de médicos no diagnóstico, em cirurgias complexas e também no pós-operatório, pesquisa e inovação. Então, aqui eu digo que isso é muito importante, o nosso papel como universidade. Então, aqui eu e o professor Conrado, representando nossas universidades e mostrando a importância disso nesses aspectos aqui citados, né? E aqui, em outros aspectos, é importante que eu tenha, né, uma auditoria dos desfechos e uma contínua melhora das estruturas, dos processos, da verificação dos protocolos e desfechos, né? E a disseminação do conhecimento. Isso tudo promovendo um atendimento de excelência. E aqui eu vejo nessa linha a importância do SUS na gestão, no fluxo de atendimento e na regulação, proporcionando um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e lidando com um sistema de saúde que muitas vezes tem dificuldades financeiras, mas que com recursos bem aproveitados a gente possa chegar num resultado melhor. Né? E aqui, falando das universidades como formação de rede, então, falar do Grupo Latino-Americano Vale da Placenta, destacar o nome do Dr. Gabriel Ozanam, que é professor da Federal de Minas Gerais, e que no último Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, em 2022, fez um convite para que eu participasse dessa rede brasileira de acretismo placentário, que lá foi fundada, né? E que também o professor Conrado faz parte. Né? Nessa rede, a gente tem procurado também fazer pesquisa, atualização e inovação. Então, o que eu queria mostrar aqui, vocês viram que o Álvaro veio dar uma aula aqui na SGORG, agora no mês de junho, né? E um artigo desse grupo também, do Jara Queimada e do Álvaro, mostrando a vascularização uterina, que eles dividem em segmentos, né? Segmento 1, 2 e 3. Esse segmento 1 seria aquela parte corporal e do segmento inferior mais alto, da parte superior, que é irrigado pela uterina e pela ovariana. Isso a gente sabe que é mais tranquilo de conter o sangramento, mas o sangramento realmente que é catastrófico é aquele que acontece no segmento 2 e no segmento 3, né? Que são esses assim, perto do colo e da reflexão vesico-vaginal, que a gente sabe como é difícil. E aqui, nesse curso, eles mostraram até uma sutura muito parecida com o Belinte, mas que é para conter esse sangramento aqui embaixo. E aqui, do nosso grupo, eu coloquei o professor Rony, que faz parte aqui do nosso centro de referência, foi lá assistir a aula desses dois professores que vieram presencialmente ao Brasil, mostrando, então, como é importante o nosso papel como universidade nessa atualização, na aquisição de novos conhecimentos e na divulgação desse conhecimento também. Né? Falando do SUS, então, como que estamos dentro desse atendimento, nos encaminhamentos, na regulação de vagas? Então, aqui eu quero mostrar um caso que aconteceu aqui, atendido no Hospital São Paulo. Então, essa paciente fez essa ultrassonografia no dia 20 de janeiro de 2023. Aqui, na foto, mostrava esse mioma e essa placenta. E aí, essa vascularização. E que eu quero chamar a atenção foi que veio ali na descrição, nota-se em região subserosa fúndica esquerda, imagem nodular de conteúdo hipercogênito, contornos regulares e limites precisos medindo 43 por 43. E tinha uma placenta em inserção corporal fúndica esquerda sobre essa imagem nodular. Então, como foi falado na primeira parte da aula, 90% dos casos
de EPA, as placentas são prévias em mulheres com antecedente de cesárea, que são aqueles 2 fatores que sobram na análise multivariada como os mais importantes, né, para predizer aí a presença do EPA. No entanto, na conclusão, foi dado isso, mioma retroplacentário, sinais sugestivos de acrescismo placentário. Isso foi no dia 20 de janeiro. Essa paciente, então, o resumo dela é uma tercigesta nulípara, tinha 2 abortamentos que cursaram sem curetagem, ela tem uma placenta posterior e um mioma subseroso. E no dia 24 de fevereiro, ela teve uma rotura prematura de membrana, aliás, desculpa, ela entrou em trabalho de parto e ela foi colocada no CROSS, né? Então, aqui no dia 24 de fevereiro, 11 horas, e aí na telemedicina veio isso, ó, oriento ressonância magnética para avaliar limites de acometimento uterino e a indicação, se realmente houver acretismo, é embolização de artérias uterinas por endovascular ou radiologia intervencionista, para evitar perda de sangue e risco de esterectomia. Então, vejam, isso aconteceu numa paciente que tinha uma cesárea fúngica e sem antecedente de cesárea, né? Essa paciente chegou no Hospital São Paulo, nós repetimos a ultrassonografia dela num sábado de manhã, a placenta era fúngica e nós não encontramos nenhuma característica que nos fizesse pensar no EPA, né? Nossa, não sei como passar para frente. Então, por que eu coloquei isso aqui? Para a gente falar sobre a possibilidade da gente ter uma teleorientação. Então, eu, nesse momento, conhecendo já o expertise do Dr. Conrado e procurando trabalhar em rede também, mandei o filme para ele por WhatsApp. E aí a gente começou uma discussão. Conseguiríamos fazer uma ligação entre nós, o professor Conrado me pergunta, ao vivo, com a paciente na sala? Aí eu perguntei, vou pedir autorização para todo mundo, consentimento, se tudo ok, vamos fazer. Bom, e, na verdade, o que a gente viu, mesmo pelo WhatsApp, pela imagem de vídeo de WhatsApp, o Dr. Conrado chegou à conclusão de que não havia sinais, né, de acretismo naquele caso. Mas, comentou, é exatamente o que comentamos na reunião da semana passada. Locais onde a disponibilidade de recursos é maior vão apresentar mais falsos positivos. Isso não é necessariamente ruim, melhor que abrir um acretismo sem saber, é lógico, né? E agora aqui um ponto importante, que o rastreamento minucioso deve ser feito pela ultrassonografia e não por ressonância magnética. Então, o que a gente percebe é que a gente recebe muitos encaminhamentos de pacientes que, ao invés de pedir uma opinião no centro especializado, acabam por realizar ressonância magnética. E a ressonância magnética também, ela necessita de ter um preparo adequado, uma técnica adequada. Senão, ele é um exame também que não vai trazer a vantagem que a gente supõe que ela traga, né? Então, aqui ressaltando, o exame de eleição para esse diagnóstico, por ser mais disponível e pelo menor custo, é a ultrassonografia. E, no final, essa paciente ela tinha viajado uns 300 quilômetros. Após a conversa nossa com o Dr. Conrado, ela não quis um parto normal, ela fez uma cesárea a pedido, né? E essa foi a placenta. Então, vocês veem uma placenta face materna, sem nenhuma área faltando, mostrando que era uma placenta absolutamente normal. Então, o que eu quis ilustrar com este caso? Que a telemedicina no espectro da placenta creta é uma estratégia que vem sendo pensada
Então, aqui eu faço um convite também, nessa quinta-feira da semana, às 20 horas, nós vamos ter uma reunião nesse link aqui, com o Dr. Álvaro, que vai nos falar sobre o uso da telemedicina no espectro da placenta creta. E aí, nesse caso que eu mostrei, vocês viram como eu em São Paulo, o professor Conrado em Ribeirão Preto, como nós conseguimos fazer também uma teleorientação. E talvez isso seja uma estratégia possível de ser feita no SUS também, diminuindo gastos e melhorando a morbidade, né? Evitando casos mais graves. Tá? E aqui eu coloquei, né, o estado de São Paulo, todas as DRS. Então, nós estamos aqui na Grande São Paulo e o doutor Conrado está aqui em Ribeirão Preto. E aqui a gente sabe que a gente tem vários outros polos que podem representar também centros de referência, que eu acho que devem ser mapeados e que essa regulação seja feita de forma racional, né? Então, aqui eu tenho uma proposta que coloquei aqui. Então, qual seria, né, a forma da gente rastrear ou de tratar esses casos? Então, na atenção primária em saúde, fazer aquela ultrassonografia de segundo trimestre e, quando eu tiver placenta prévia mais antecedente de cesárea, esse exame deve ser repetido com 32 semanas. Se a placenta continua prévia, a paciente deve ser, então, orientada para procurar no centro de referência em EPA, e aí pode ter dois resultados. Um, ser excluída a possibilidade de placenta creta, e aí eu pergunto, será essa paciente provavelmente pode dar à luz em um hospital de risco habitual? Agora, quando se confirma, ela fica no centro de referência, né, e um parto eletivo, né? Então, o que é importante aqui dentro dessa estratégia? É que a gente viabilize o acesso da paciente ao centro de referência, e esse acesso, se ele não for físico, que ele possa ser, pelo menos, por telemedicina, como a gente mostrou anteriormente isso ser possível, né? Então, como a gente poderia viabilizar isso? Esse acesso da atenção primária em saúde, com um centro de referência, encurtando aí distâncias, né? E indo para já o final da minha apresentação, dizendo sobre quando eu tenho o diagnóstico, nos centros de referência, preferentemente, como que eu vou fazer o manejo cirúrgico do EPA. Então, o tratamento habitual que a gente está acostumado é a cesárea-esterectomia. E hoje tem se falado também no tratamento conservador, tá? E aqui, quando eu estou dentro de um centro de referência, eu quis colocar essa imagem de uma orquestra, né? Porque o atendimento ele deve ser assim, a equipe ela não deve ser só uma equipe que sabe operar, porque aqui cada um desses músicos sabe trocar o seu instrumento individualmente. Mas no caso do EPA, cada um dos especialistas, mesmo que eles sejam competentes, eles têm que ser orquestrados por um maestro, tem que haver uma partitura e cada um tem que saber como que o outro trabalha. O trabalho tem que ser conjunto, né? Não basta ser competente, a equipe tem que ter experiência em conjunto, tá? E aqui, um ponto importante do atendimento é que a gente tem uma partitura, que aqui eu quero representar, né, por um checklist. Cada instituição, cada centro de referência tem que ter o seu checklist. O parto, preferentemente, deve ser agendado, eletivo, porque isso evita correrias, e aí a gente tem lá a equipe toda mais preparada, mais descansada. A posição da paciente deve ser a posição de litotomia. Uma das estratégias que parece ser positiva para evitar lesões de trato urogenital é a colocação do duplo J antes da cirurgia. Nesse trabalho se mostrou que, na medida que se aumentou a inserção do duplo J, houve uma diminuição da ocorrência de lesões do trato geniturinário. Tá? Então, mostrando que essa posição e a inserção
do stent, do duplo J, parece ser uma estratégia boa nos casos de EPA. Por outro lado, uma das coisas que o centro de referência deve ter é uma possibilidade de radiologia intervencionista, uma sala híbrida no centro cirúrgico, e a gente já passou por um período em que nós fazíamos a cateterização profilática da artéria ilíaca interna, tá? Com um balão que era insuflado na hora de fazer a esterectomia. Mas hoje isso é muito duvidoso se isso é bom ou não, e parece que não é bom. Por quê? Porque parece que não faz diferença. Porque, como eu já mostrei naquela vascularização, o catéter na ilíaca interna, ela vai diminuir o sangramento, principalmente do segmento 1, mas não vai conseguir conter também aqui essa outra vascularização mais baixa, de modo que isso hoje é muito discutido sobre a importância de se fazer esse balão profilático. A maioria das vezes, nós aqui no Hospital São Paulo não temos feito mais, tá? E falando da cirurgia conservadora, a primeira vez que eu li sobre cirurgia conservadora, o que seria cirurgia conservadora? Seria eu retirar a área de acretismo e fazer uma metroplastia. Eu achei uma loucura. Porém, hoje, a gente tem aqui a classificação do EPA, segundo uma classificação topográfica, também ali do grupo do Álvaro Neto Calvache, e segundo os tipos, né, topográficos, ele preconiza um tipo de cirurgia conservadora, e o apelo maior para a cirurgia conservadora é que você teria uma diminuição de transfusões sanguíneas, com tempo operatório menor comparado com a esterectomia, e teria desfechos melhores. E não seria, como primeiro motivo, a preservar a fertilidade. Então, seria diminuir a morbidade e a mortalidade dessa situação, fazendo uma cirurgia conservadora ao invés da esterectomia. Então, isso é uma coisa que a gente vem avaliando aqui no Hospital São Paulo, e eu vejo que na rede brasileira também, de acretismo placentário, é uma coisa que todos os centros têm pensado nisso e estudado essa possibilidade. E aqui, quase finalizando, dizer que quando eu tenho um EPA surpresa, então, imagina, eu estou aqui nessa situação, faço uma cesárea, a paciente não tinha o diagnóstico, então eu tenho que olhar esse aspecto, então essa vascularização aumentada aqui no segmento inferior, a placenta quase sendo visualizada. O que eu devo fazer nessas situações? Esterotomia fugidia, e eu posso fazer a extração fetal por uma esterotomia fugidia, deixar ali a placenta in situ e, depois disso, procurar transferência dessa paciente para um local com maiores recursos. Bom, aqui finalizando, então, agradecer o Hospital São Paulo, né, onde eu fiz toda a minha formação na Escola Paulista de Medicina, e mostrar aqui o Dr. Rony, que é um oncologista, cirurgião oncológico, que está com a gente no grupo, o Dr. Jurandir, que é ultrassonografista, e a professora Rosiane, que é a nossa grande incentivadora e que nos dá suporte para a gente continuar aí no nosso trabalho. Então, muito obrigada e estou aqui disponível para as perguntas. Obrigada, professora. O professor Conrado voltou. Acho que a gente... professor, o senhor quer retomar o final da sua aula para a gente poder abrir para as perguntas? Adriana, eu posso fazer isso sim. Obrigado e desculpa pela confusão, mas houve aqui uma interrupção de energia. Eu não consegui... E a gente ficou uns 15 minutos aqui no escuro. Mas vocês estão vendo a minha apresentação novamente? Sim. Tá, eu acho que eu terminei aqui, né? Foi aí que vocês pararam de ver, nesse slide aqui? Isso. Foi. Isso. Foi, né? Então, basicamente, a professora Suez já abordou isso na apresentação dela, né? Nos parece que, para o Brasil, essa estratégia de rastreamento, levando-se em consideração a observação de uma placenta baixa prévia no segundo trimestre, a repetição do exame no terceiro trimestre, e se a paciente tiver cirurgia prévia e a placenta permanecer baixa, encaminhar para o serviço especializado,
parece muito mais custo efetiva, né? A gente vai depender de uma ou no máximo 2 ultrassonografias para encaminhar para o serviço especializado, e a cada 3 casos encaminhados para o serviço especializado, você terá um caso de acretismo real, né? Ao passo de que nas estratégias de primeiro trimestre, você vai encaminhar 100 pacientes para o serviço especializado para ter um caso de acretismo. Então, a grande vantagem de diagnosticar precocemente é você diagnosticar a gestação em cicatriz de cesárea e poder aconselhar aquela gestação desde muito precocemente sobre as possibilidades terapêuticas ou de segmento expectante. Mas nos parece que essa estratégia de segundo para terceiro trimestre, ela parece ser mais aplicável para o nosso cenário, né? Então, resumidamente, o que você precisa? Você precisa de se perguntar 2 questões, né? Se a placenta é baixa ou prévia e se a paciente tem cicatriz de cesárea prévia. Se você responder positivamente as 2 questões, encaminhar para o seu serviço especializado de referência. Isso é mais ou menos o que nós temos feito aqui no serviço de Ribeirão Preto, tá? Só com uma pequena diferença. Em Ribeirão Preto, a gente recebe no nosso ambulatório de sextas-feiras à tarde as pacientes que têm cicatrizes cirúrgicas prévias e que têm a placenta anterior baixa, né? Se essa paciente chega para a gente, então, e a gente descarta o acretismo, a gente vai reavaliá-la no terceiro trimestre para ter certeza, né? Mas se por acaso a gente confirma a possibilidade de um alto risco para acretismo, a gente vai mandar para o serviço especializado, né? E pode ou não confirmar ou descartar. Se ele descartar, a gente vai para a tentativa de detectação. Se ele concluir que existe alto risco, e obviamente que a gente tem uma faixa de falsos positivos de segurança, que a gente vai, né, entrar em toda aquela estratégia multidisciplinar, resolvendo essas gestações mais próximo de 34 ou mais próximo de 36, a depender de ser uma situação de maior ou menor risco avaliado ultrassonograficamente. Então, rastreamento é muito importante, e ele se baseia naquelas 2 questões: localização da placenta e presença de cicatrizes uterinas prévias. O diagnóstico não é o objetivo da aula ensiná-los como fazer, e isso deve ser restrito a serviços especializados, porque, como os senhores podem ver aqui, a apresentação do acretismo ela é muito variável, e esse diagnóstico é difícil, e ele precisa de ser feito, e mesmo observadores bastante experientes, por vezes, ficam com dúvida. E é o que eu falei da questão do falso positivo. Na dúvida, mantenha essa paciente no serviço terciário. E é o que nós temos feito, e a gente, felizmente, em Ribeirão Preto, no nosso serviço aqui, não digo na cidade de Ribeirão Preto, mas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a gente, há pelo menos 10 anos, não tem diagnósticos de surpresa de acretismo placentário. Todos os casos a gente leva eletivamente para a mesa cirúrgica. E aqui apenas para mostrar para os senhores que existem, né, vários sinais aqui, alguns mais, outros menos importantes, que devem ser utilizados pelos serviços especializados para se fazer o diagnóstico de acretismo, entre eles o afilamento do miométrio, a superficialização da placenta, né, vasos, né, que com alta velocidade nutrem aquela placenta, a presença de abaulamentos, né, o bulging placentário aqui, a presença das lacunas vasculares. Então, isso vai ser aonde a gente vai se apoiar para fazer o diagnóstico do acretismo. Então, para finalizar, né, com aquela interrupção prévia da apresentação, as mensagens principais são: para se evitar acretismo, tem que se evitar a cesariana desnecessária. Então, vamos evitar a primeira cesárea, principalmente, para que a gente tenha menos casos de acretismo no futuro. Segundo, conhecimento dos fatores fisiopatológicos mais recentes é muito importante, especialmente para o ultrassonografista, de forma que ele possa fazer o diagnóstico e orientar a equipe cirúrgica sobre o que eles encontrarão em campo. E para que a gente tenha essa paciente no serviço terciário, é preciso que a gente faça rastreamento universal. Rastreamento universal que depende do conhecimento da paciente ter uma cicatriz cirúrgica prévia e da localização da placenta pelo ultrassonografista. Então, aqui eu conclamo a todo mundo que atende pré-natal a fazer a pesquisa das cirurgias uterinas prévias e deixar isso muito claro nos pedidos de ultrassonografia, para que os ultrassonografistas se atentem a essa questão e localizem a placenta e o risco de acretismo, e que essas pacientes possam ser encaminhadas para os serviços terciários. É isso que eu gostaria de finalizar. Obrigado. Obrigada a você, professor. Passo agora para os participantes, fiquem à vontade para trazer as dúvidas, contribuições com os professores.
Nós temos presente conosco Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais participando da aula. Pessoal, aproveitem, professor Conrado, professora Suê. Acho que uma coisa que vocês trouxeram, né, professores, a importância da rede, né, o quanto a rede precisa estar articulada, integrada, e eu acho que não só o diagnóstico no pré-natal, mas a importância, se precisar buscar, contatar profissionais especializados na questão do acretismo para tirar a dúvida para as referências, né, para deixar a gestante, o indivíduo que gesta numa referência adequada para fazer tratamento em tempo oportuno. Posso falar, Adriana? Por favor, professora Rosiane. Bom, primeiro, parabéns, né, Conrado, que aula linda, a Suê também, né? Acho que a gente sempre aprende. Eu lembro da época que eu era residente, a gente via super pouco acretismo, agora a gente vê muito em todos os níveis, né? Tanto o privado quanto o público, né? E o que eu acho que é importante, né? Assim, essa paciente que a Suê mostrou aí, ela chegou absolutamente apavorada na Escola Paulista de Medicina, né? Então, assim, ela já chegou com a ideia de que tinha que ser cesárea, que ela ia morrer, que ela ia sangrar, que ela ia, né? Eu acho que no encaminhamento, a telemedicina, essa conversa entre os serviços que pode ser feita, é um pouco até para não chegar nessa situação. Não teve quem demovesse essa paciente de que ela era grave e que tinha que ser cesárea, né? Então, eu acho que essa conversa cada vez vai ser mais frequente, né? Porque a gente está tendo um número grande de cesáreas, então a gente vai ter mais diagnóstico de acretismo, do espectro de acretismo, também vai ter mais diagnóstico de gravidez em cicatriz cesárea, e esses centros de referência e essa rede, né, de conversa vai ser muito importante, para até não fazer isso, né? Mostrar um ultrassom e já dá para saber se é mesmo acretismo ou não, né? E também, eu não sei, Conrado, na verdade, vocês falam muito da cicatriz cesárea, mas eu lembro de um acretismo que eu tive, que não foi tão grave, lógico, mas era num útero mal formado, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que ficar um pouco de olho, né? Sem dúvida, professora. Eu acho que a fala da senhora vem muito ao encontro do que a gente falou, né? É importantíssimo a estratificação do atendimento, né? E assim, o desafio da rede atual, né, ainda não concluído, na verdade, a gente identificar os serviços, né, regionais, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, que possam receber as pacientes, onde você faz um rastreamento positivo para que essa paciente conclua ou descarte esse diagnóstico, né? Aqui em Ribeirão Preto, na DRS 13, isso está mais ou menos organizado. Então, na RAS 13, né, nessas 4 DRS aqui, o matriciamento dessas pacientes é feito por um ambulatório de sexta-feira à tarde, um ambulatório de prematuridade, onde eu, a Flávia, o Marcos, a gente acaba confirmando ou descartando, ficando ou contrarreferenciando com essas pacientes. Isso precisa de ser feito em cada uma das nossas DRS, isso precisa ser feito em cada uma das nossas regiões do Brasil. Mas, na dúvida, eu acho que, assim, frente a essa situação de você ter uma paciente com cicatriz uterina prévia, e quando eu digo cicatriz uterina prévia, 90 e poucos % dos casos serão cesarianas, mas você vai ter casos menos comuns, como miomectomias, exéreses de gestações cornuais, própria cicatriz de cesariana prévia, gestação e cicatriz de cesariana prévia, a gente já tem 3 casos de recorrência aqui no nosso serviço. Você vai ter que, essa paciente ela vai ter que ser avaliada, vai ter que ser encaminhada para um serviço diagnóstico especializado. No nosso serviço aqui, a gente já fez mais de 100 casos de acretismo, né? E
Nós tivemos apenas um caso que não foi relacionado à cesariana, para ver a raridade da situação. E foi um caso muito semelhante ao que a senhora falou. Foi um caso de uma paciente que tinha 2 curetagens e uma histeroplastia prévia para ressecção de um septo uterino. E o acretismo aconteceu posterofúndico na região da esteroscopia cirúrgica anterior. Foi um caso bastante grave, inclusive. Mas os outros, mais de 99 casos, em região antero inferior do útero, que é normalmente onde as coisas acontecem. Então, do ponto de vista de screening, de rastreamento, se você lembrar de cesárea prévia e lembrar de procurar placenta anterior e baixa, você vai pegar a grande maioria dos casos. Obrigada, professora. A gente tem algumas perguntas no chat. Doutora Etel, como podemos contatar este serviço especializado aqui em São Paulo? Adriana, você que responde. Posso? Bom, então assim, aqui em São Paulo nós temos 3 articuladoras que respondem pelo departamento regional, que é a Thaís Paixão, a Sheila Alves e a Vilma Medeiros. Elas são responsáveis por estar mapeando e formalizando essa rede formal, né, de referência e contra-referência, e elas fazem apoio aí para as questões dos encaminhamentos que a rede não consegue formalizá-los. Então, por exemplo, diante de algumas intercorrências, aí tem um fluxo que acaba acontecendo nos bastidores, junto com as equipes, né, que prestam assistência aí para essas mulheres e para esses indivíduos que estão dentro dessa questão do ciclo gravídico, mas elas são as responsáveis. Eu estou vendo aqui a Thaís, estou vendo a Sheila, se apresentem, meninas. Só para complementar... Abra o microfone. Eu Oi, acho que a doutora professor. Etel botou aqui, ela colocou aqui justamente que ela está com uma paciente de 30 semanas, com placenta prévia e com uma cesárea prévia, né? O último parto cesárea menos de 2 anos, está no pré-natal de alto risco, porém não foi feito o rastreamento. Na verdade, o rastreamento foi feito, né? Se você identificou que ela tem cesárea prévia e que a placenta é baixa em ultrassonografia, ela é uma paciente com rastreamento positivo. Essa paciente tem que ser encaminhada para o serviço de pré-natal de alto risco e no serviço de pré-natal de alto risco, essa paciente será avaliada por ultrassonografista que avaliará a positividade ou a negatividade para o espectro do acretismo placentário. Estando ela ali no pré-natal de alto risco, essas coisas acontecerão. O que não pode acontecer é essa paciente ficar no primário com esses 2 fatores positivos, cesárea prévia e placenta baixa. Ela tem que ir para o serviço especializado e lá o pessoal vai dar atenção para a questão do acretismo ou não acretismo. Obrigada, professor. Meninas, vocês se apresentem, por favor. Só tá o microfone fechado, Sheila. Thaís. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Thaís, articuladora da saúde da mulher aqui da RS1. Acho que o microfone da Sheila está com problema. Aqui está a Sheila. Oi. Nós fazemos, junto com a Vilma, que está de férias no momento, nós 3 compomos a área de saúde da mulher aqui do DRS1, fazemos esse apoio técnico e, como a Adriana falou, nas necessidades mais imediatas da rede, que a gente ainda não conseguiu entrar nesse fluxo formal, a gente, junto com a doutora Sue, a gente vai se comunicando, a gente tenta dar esse apoio e sanar essas fragilidades imediatas, mas sempre capacitando a nossa rede para poder fluir dentro do nosso desenho formal. Aí, vou colocar o nosso e-mail no chat para quem precisar de qualquer acionamento, tá? Só encaminhar qualquer uma das 3, a gente sempre responde.
Tá bom. E nós temos grupos que respondem diretamente, nós temos grupos das coordenadorias das regiões, né, considerando as 6 regiões de saúde de São Paulo, que tem um suporte da Secretaria de Estado, tem o suporte do DRS, onde as meninas estão inseridas, então, através do e-mail que elas passarem para vocês, vocês podem pedir para serem incluídos nesses grupos, e ali o acesso é imediato e 24 horas, tá bom? Rainéria, no parto vaginal o risco é menor de acretismo? Adriana, eu não entendi assim o que a Rainéria quis, qual exatamente assim, porque o parto vaginal, o que acontece? O que faz aumentar o risco do acretismo é você ter cesárea, porque como mostrou lá na fisiopatologia, para eu ter o acretismo placentário, eles, na grande maioria, 90%, está relacionado a uma cicatriz uterina, que na grande maioria é por cesárea. Então, se a paciente não tem cesárea anterior, não tem nenhuma cesárea, um parto cesárea anterior, o risco dela ter acretismo é menor, né? Então, você fazer parto vaginal diminui o risco da mulher ter acretismo. E se você tem uma mulher que teve um parto vaginal, o que às vezes ela tem é uma retenção placentária. Não sei se é isso que ela pergunta. Aí, no caso de uma retenção placentária, no geral, sem antecedente cesárea, são casos daqueles de uma aderência superficial ao útero e que vai ser mais fácil de manejar do que naqueles casos com o paciente com cesárea anterior. Não sei se é isso que... eu acho que foi isso, professora, porque aqui elas e a doutora Mônica até começaram a discutir o caso. A doutora Mônica disse, acho que o risco é muito maior, a dectação vai desencadear hemorragia, e aí a Rainéria pergunta, mesmo sendo primigesta sem cicatriz anterior, acho que está nisso que a senhora respondeu mesmo. Eliane, a referência para o serviço especializado seria encaminhar para a maternidade de referência ou seria para o pré-natal de alto risco? Eu imagino que o primeiro passo seja encaminhar para o pré-natal de alto risco, né? A não ser que a paciente esteja em um quadro hemorrágico, né? A não ser que ela tenha uma clínica que necessite atendimento em maternidade. Mas se for a grande maioria dos casos, a gente vai ter pacientes assintomáticas com antecedente de cicatriz de cesárea, que terão uma placenta prévia ou baixa. E essas pacientes, elas deverão ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco, onde a ultrassonografia descartará ou confirmará o diagnóstico de acretismo, e essa paciente poderá ou não continuar naquele lugar. Lembrando que a placenta prévia por si só, né, grande maioria das placentas prévias observadas no primeiro trimestre e no segundo trimestre inicial, elas, ao longo da gravidez, elas deixam de ser prévias, né? Elas acompanham o crescimento uterino e ficam afastadas do orifício interno cervical. Por isso a importância da gente confirmar a placenta ainda prévia no terceiro trimestre, naquele esquema de rastreamento que eu falei. Então, pré-natal de alto risco na grande maioria das vezes. Miltair, em São Paulo, as pacientes estão pedindo cesárea a pedido, eu acho que ele está falando da questão da lei, né? E com isso pode-se aumentar o número de primeira cesárea, desta forma fica mais difícil reduzir o número de cirurgias. E aí a Renata Coimbra fala exatamente, os eventos adversos sobem proporcionalmente ao número de cesáreas mal indicadas. É isso. Adriana, eu acho que em São Paulo, além de ter, né, como o doutor Conrado falou, então, os casos rastreados têm que ir para o pré-natal de alto risco. E eu acho que aqui a pergunta que as pessoas têm estando no pré-natal de alto risco, o parto, ele vai, quando do pré-natal de alto risco, ele vai para um centro de referência. E aí, quais seriam os centros de referência, né, que a gente está mapeando ainda? Então, eu acho que uma outra situação é ter isso, que aí eu acho que a Sheila, a Thaís e a Vilma
que entram, né, nesse ponto aí para fazer essa articulação. Lá em Ribeirão, da DRS 13, acho que já está resolvido. Aqui em São Paulo, eu acho que a gente também está nesse processo, não é isso? Ribeirão, nós temos a Janaína, que tem um trabalho de longa data lá, junto ao DRS, aos hospitais universitários e as referências. Então, esse trabalho está mais consolidado, até pela própria adesão da gestão às necessidades que a RAS, por ser uma RAS muito grande, né, tem 4 DRS, então essas informações que o professor Conrado trouxe, porque tem uma estrutura aí mais consolidada para essa questão da rede de atenção. Aqui em São Paulo, as meninas começaram aí, a Thaís e a Sheila chegaram recentemente, então elas têm muito trabalho aí para fazer junto, né, as referências, juntos inclusive aos hospitais universitários, para poder trazer esse mapeamento aí o mais rápido possível para passar para os profissionais que precisam dessa assistência na rede. Mas nós temos aí, né, elas têm a oportunidade de dar apoio para vocês em muitas questões, doutora Sue e a doutora Rosiane fazem parte aí dessas referências daqui, da Grande São Paulo, da região metropolitana, então acho que é muito importante que vocês peguem o contato delas para ampliar aí essa rede, tá bom? Pessoal, a Rainélia está dizendo, vamos incentivar essa mulherada a realizar parto normal. O Miltair, no Distrito Federal, não temos realizado cesárea a pedido. Que bom, que bom. Essa é uma luta aqui que São Paulo trava também para que a gente possa diminuir aí isso. Pessoal, mais alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta, alguma experiência para trazer? Bom, então eu vou passar as considerações finais para os professores convidados e agradecer em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado a possibilidade de tê-los conosco até esse horário e mais uma vez contar com a presença do professor Conrado Continho, da professora Sue e com a contribuição da professora Rosiane Matar, que foi uma surpresa e uma bela surpresa. Obrigada por estar conosco até agora. Suas considerações finais, professor. Só de agradecimento a você, Adriana, professora Sue, professora Rosiane, que são pessoas, né, que estamos trabalhando, assim, felizmente, bastante, né, juntos recentemente, e contem comigo o que precisarem, né? Eu acho que as mensagens são evitar cesarianas desnecessárias, rastrear fatores de risco para acretismo, encaminhar essas pacientes para serviços de referência, né? Fazendo isso, morbimortalidade será reduzida. Muito obrigada, professor e professora. Então, as minhas palavras também são de agradecimento, dizer para o professor Conrado que é sempre muito didático, né? E eu dei risada várias vezes assistindo a aula dele aqui, que tem os momentos que é muito sério, mas tem outras horas que prende a gente, então didaticamente é muito bom. E dizer assim que como é importante a gente conseguir formar redes. Então, como o conhecimento se expande e a proximidade entre as pessoas leva à melhora da saúde das pessoas, especialmente aqui das mulheres e das crianças, né? Então, muito obrigada e sempre à disposição aí de vocês, Adriana. Muito obrigada, professores. É um grande prazer tê-los conosco. Até a próxima aula. Pessoal, ótima semana.